Muito bem, meus irmãos. Vamos tentar de novo. Provérbios 27. O justo. Provérbios, capítulo 7, capítulo 20, versículo 7. O justo anda na sua integridade. Bem-aventurado os seus filhos depois dele, o que significa que viver uma vida reta e honesta não só abençoa o justo, mas também seus descendentes, pois seus filhos seguem o seu bom exemplo de caráter e retidão, sendo felizes por terem um pai íntegro como modelo. Meus queridos e amados irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e sempre. Essa questão aqui, pessoal, meus irmãos, ela nos remete ao caráter dos pais, de quem pai de família, de quem tem família. O exemplo do pai e da mãe é de um fundamento muito importante na criação de seus filhos, porque há um ditado que diz que os filhos são o reflexo de seus pais. O que eles verem seus pais fazendo dentro de casa, eles vão fazer na rua. Disso nós não tenhamos dúvida de jeito nenhum. Existe até um ditado famoso que fala a respeito desse assunto, que diz que o costume de casa vai à praça. Então, se existem maus costumes dentro de casa, certamente esses maus costumes irão para o meio da rua, irão para a casa do vizinho. E isto não é bom. Isto traz reflexos negativos para a boa e fiel educação de vossos filhos. Para que tais coisas não aconteçam, é necessário ser tomado alguns cuidados, como a maneira como é feita, como é organizado o comportamento dos pais dentro de casa. O pai não pode chegar em casa, não deve, de forma alguma, com grosserias com sua esposa. Chegar em casa embriagado, por exemplo, fazendo baderna, fazendo bagunça, porque seus filhos vão crescer vendo aquilo ali e, na medida com que eles vão adquirindo idade, eles vão tendo as oportunidades de experimentar aquelas coisas e vão ter consigo aquela mentalidade: ora, se meu pai fazia, por que eu não posso fazer? Por que eu não posso beber uma cerveja? Por que eu não posso fumar? Enfim, e os efeitos dessas coisas vai refletir dentro de casa. Você já pensou, um adolescente de 16 anos chegar em casa embriagado, querendo bagunçar as coisas, aí vai receber uma repreensão de seu pai e ele vai dizer: que você tem a ver com isso? Você também faz essas coisas? Se você é dono desses hábitos, aí, meu irmão, é aonde perde totalmente a moral, é aonde o homem perde a autoridade dentro da sua casa. E isto fica feio, porque o pai de família, ele é o pilar central da casa. É ele que tem que dar as instruções, as
diretrizes ali têm que partir dele. Para isto, ele tem que ter um bom testemunho. É necessário que ele seja uma pessoa de referência pessoal em sua vida também pessoal, uma pessoa de boas referências em sua vida pessoal, para que seus filhos vejam e dizem: esse é o meu pai. E ele, dentro de suas boas referências, pode chegar para seus filhos e poder, havendo a necessidade de repreender caso estejam cometendo algo que não esteja correto, que não esteja certo. Então, o poder do exemplo, a integridade diária educa mais do que os discursos. Ou seja, a integridade, o comportamento, o bom comportamento, ela tem muito mais eficácia do que discursos, que falácias dentro de casa. Ou seja, é melhor você demonstrar como se deve se portar do que via dar o conselho. O conselho, lógico que ele é extremamente importante, mas você demonstrar um modelo de vida íntegro, não só dentro de casa, mas como na rua, vai fazer com que ele também queira ser do mesmo jeito. Porque a criança em si e o adolescente até uma determinada idade, ele tem o hábito de querer imitar tudo que ele vê, querer fazer do mesmo jeito. E esta é a parte boa do negócio, porque ele vendo o pai dele com bons costumes, ele vai adquirir aqueles bons costumes. Eu já vi situações onde já homens hoje, pais de famílias, dizerem: ora, eu nunca vi meu pai fazendo essas coisas, nunca vi meu pai fazendo essas coisas. Quando se trata de coisas erradas, por exemplo, eu já tenho passado por situações iguais. Pessoas dizem: nunca vi meu pai fazendo isso, o que eu vou fazer? Isto é louvável, isto foi um legado que o pai dessa pessoa deixou para com seu filho. E se fosse um caloteiro, por exemplo, uma pessoa que vivia se metendo em confusões, uma pessoa que vivia pelos bares da vida, uma pessoa que não se dedicava ao trabalho, deixava faltar as coisas dentro de casa, e a criança vendo aquilo ali, e em algumas situações a criança necessitando de alguma coisa pessoal, uma sandália, uma roupa, alguma coisa do cotidiano que a gente necessita, que a gente precisa comprar, talvez até um simples pente para pentear o cabelo, e aí não tem, porque o pai esbanja tudo que ganha na jogatina, na bebedice, na, nos forrós da vida aí, quiser para o pai estar dando para esse filho. E a mãe vai dizer o quê? Não vai poder fazer nada, coitada. Vai ter que apenas ficar calada, porque sabe que quando o homem chega bravo, igual o leão, vai bater nela e a coisa vai piorar ainda. Certa vez eu estava na casa de uma pessoa, um conhecido meu, e ele, ao chegar, houve um início de confusão lá, e a filhinha deles, de 5 anos, falou para mim: já vão começar tudo de novo. Ou seja, o que significa que não era a primeira briga que eles tinham na frente de seus filhos. E eles foram lá para a cozinha igual gato e cachorro, como diz o ditado, e eu aproveitei e fui embora.
Depois o cara me ligou, rapaz, você sumiu? Não, porque estava tendo um problema aí na tua casa, eu vou me envolver em problema pessoal de vocês. Aí ele deu lá a desculpa dele, mas isto não me convenceu de que ali daquela família não há uma união, uma coisa, uma coisa vinda de Deus, uma coisa de Deus. O inimigo está trabalhando ali, porque onde há discussão, aonde há contenda, não há a presença do Senhor. E quando isso acontece, a criança cresce, como eu disse, vendo aquilo acontecer e vai refletir no futuro dela. Eu conheço o caso aqui na região onde eu moro de um pai que nunca deu bons exemplos para seus filhos. São 3 homens e 3 mulheres. Aí o que acontece? Desses 3 homens, por ele nunca ter ensinado, principalmente ensinado a trabalhar, é necessário que o pai ensine seu filho a trabalhar. As leis brasileiras hoje são contra essas coisas, mas é necessário. Eu fui criado trabalhando desde 7 anos no cabo da enxada, da foice, do machado, e não me arrancou pedaço nenhum. Hoje estou já com 44 anos e aquele tempo de foice, de enxada e de machado só me serviu muito foi de exemplo. Porque se meu pai tivesse permitido que eu fizesse as coisas do jeito que eu queria, talvez hoje eu ou estava preso ou estava morto. Uma das duas coisas. Mas meu pai, ele tinha a rigidez dele. Se fizesse errado, ia ter que entrava na peia, como diz o outro. Entrava na peia, apanhava, castigo, era de joelho em cima, no chão de cima de caroço de milho. O negócio era severo. Aí a gente pensava 2 vezes antes de fazer qualquer coisa que não fosse correta. Hoje em dia já não se pode mais fazer isso. E a Bíblia já fala a respeito desse assunto, que uma boa integridade é bem melhor do que discursos. Porque não adianta mais falar, não adianta mais fazer uso daqueles modelos dos castigos que antes, outrora, os pais faziam com os filhos por causa das proteções das leis, por causa do amparo das leis. Não pode mais nem encostar o dedo que já dá problema. Aí vai para o diálogo. Não resolve muita coisa. Em pouquíssimos casos, o diálogo resolve alguma coisa. Então, uma boa conduta, ela tem um poder mais elevante, porque o pai ou a mãe vai poder chegar e repreender e dizer: tu me vê fazendo estas coisas, segue o exemplo do teu pai, da tua mãe. Enfim, são esses os detalhes que fazem a diferença para que seus filhos, quando você for, quando você fechar seus olhos, tenham como experiência de vida o que meu pai era, para você nunca ouvir de ninguém: o pai desse rapaz era um cidadão e ele não quer valer nada. É feio isso. Então, para quem tem um negócio chamado vergonha na cara, se envergonha daquilo ali. Porque automaticamente você está sendo chamado de uma palavrinha que pouca gente gosta de ouvir, que se chama vagabundo. E não é esta a questão, e não é isto o que a Bíblia ensina. Não é isto o que o versículo fala. O versículo fala a respeito da integridade dos pais e do aprendizado dos filhos com esta integridade, para que sejam bem-aventurados, para que sejam felizes. E o caso que é o poder do bom exemplo. A integridade diária educa mais do que os discursos. Veja bem,
que a palavra diz. Quando as palavras e ações andam juntas, transmitem-se segurança e valores sólidos à próxima geração. Ou seja, é necessário um agrupamento dessas duas coisas. Os discursos, que são essenciais, mas não 100%, mas tem também a questão das ações, que elas precisam andarem juntas. Aí forma um cordão de 3 dobras, que você vai entrar também com a oração a Deus, pedindo bênçãos para seus filhos, para que eles sigam seu exemplo, para que Deus abençoe, para que Deus ilumine o caminho deles. Aí vira o cordão de 3 dobras. E a gente sabe que o cordão de 3 dobras, ele é mais difícil de quebrar-se. Aí vem o legado de felicidade. A felicidade dos filhos não depende de riqueza material, mas da paz, da estabilidade emocional e direção moral que um ambiente íntegro proporciona. Que um ambiente íntegro proporciona. O local, meus irmãos, aonde nossos filhos são criados, ele também interfere um pouco. Eu já ouvi vários casais dizerem, ao início de suas vidas conjugais, quando aparecem os primeiros filhos, eles dizem, nós vamos ter que mudar deste lugar. Este lugar aqui não é apropriado para a criação de nossos filhos, pelo fato de ser um lugar onde não oferece nenhum tipo de segurança moral, vamos dizer assim. É um lugar onde a hostilidade ela prevalece. Então, as pessoas, em alguns casos, mudam para bairros mais, por que não dizer mais nobres, né? Quando as condições permitem. Lugares onde seus filhos vão ter convivências com pessoas que têm já um nível educacional, já um pouco mais avançado, um pouco mais desenvolvido, vamos dizer assim. E ali a convivência com essas pessoas vai ajudar muito ao desenvolvimento educacional e íntegro de seus filhos, porque eles vão ver os seus coleguinhas, os seus vizinhos, tendo aquele respeito com seus pais. E vem a segunda parte, que é a questão da escola, que vão estudar juntos e vão ver lá como é que eles se comportam em sala de aula, na questão do quesito ao respeito ao professor, que é o que nós está tendo muito hoje, né? E, enfim, vai ser introduzido na mente daquela criança, daquele adolescente, um modelo de vida agradável à sociedade, a seus pais e principalmente a Deus. Porque você vai estar em oração, vai estar dando bons exemplos, bons discursos e pedindo a Deus a bênção para a vida de seus filhos. E Deus é bom mais do que o suficiente para fazer com que isto aconteça. Então, aqui fala a respeito do lugar, do ambiente onde seus filhos vão ser criados. Que a felicidade deles não depende da riqueza material. Pode ser filho de um magnata, mas como é que eu posso falar para você? Se ele é frequentador de ambientes onde não traz nada, de proveito, de edificante para a vida dele, isto vai atrapalhar muito.
Pode o cara, eu falei a respeito do casal que mudou para outro lugar, mas ele aqui já faz um aprofundamento que eu não tinha observado, que pode ser riqueza, pode existir riqueza, mas o ambiente a qual a convivência está acontecendo vai interferir na educação dos filhos, porque às vezes existe o ambiente hostil já pode começar dentro de casa, já pode começar dentro de casa pela falta de união entre os pais, por exemplo. Isso é um dos primeiros passos. E também uma necessidade de vigilância dos pais em relação a ambientes a quais os seus filhos estão frequentando e também com quem é que eles estão se envolvendo. Porque os maus costumes, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, muitas situações, há bons costumes em sua família, entre você, sua esposa, ou sua esposa e seu marido e seus filhos, mas eles estão é, se envolvendo com pessoas de costumes não muito bons. E como eu disse, o adolescente ele tem uma facilidade muito grande de querer imitar os outros, principalmente quando se trata do que não presta. Aí é que eles aprendem fácil mesmo. E então é necessário a vigilância dos pais em relação a essa questão aí. Eu até volto a minha palavra, a questão do casal que mudou de bairro por causa que achava que lá não tinha pessoas, era um ambiente que não iria proporcionar a educação necessária para seus filhos. Isso aí foi uma decisão deles, um pensamento deles. Mas a gente pode ser criado até no meio de ambientes que, vamos dizer assim, lugares onde haja Falando nas palavras de hoje, pode ser criado, a tua casa pode ser vizinha a uma boca de fumo. Mas se você tem autoridade para conversar com seus filhos, você tem os bons costumes, você não frequenta aquele ambiente e muito menos tem amizade com os que lá estão e orienta seus filhos a não fazer o mesmo, você vai viver uma vida sossegada e seus filhos também vão ter um direcionamento ligado ao que veem você fazendo e ao que ouvem você a falar com eles dentro de casa, quando está a família toda reunida, no tocante a quem estamos escolhendo para serem nossos amigos. Isto vale até para nós que somos adultos. Se nós nos aproximarmos muito de pessoas, principalmente quando há uma diferença de fé, quando não creem no mesmo Deus, aí é que o negócio fica mais cheio de complicação ainda. Pode haver problemas, pode haver uma difamação por parte do ímpio, porque o diabo vai usar e vai falar mal da igreja, que o seu filho, sua família frequenta, vai dizer isto, vai dizer aquilo, e vai acabar botando, como diz o ditado, minhoca na cabeça daquela pessoa, daquele adolescente, daquela criança, e atrapalhando a caminhada dele junto com vocês, atrapalhando a caminhada cristã. E isto não é bom, é outra coisa também que é necessário ser tomado cuidado em questão a isso aí. Então, para fazer uma retificação, não importa onde é que você mora e nem quem são os seus vizinhos. O que vai valer vai ser a sua conduta e a sua conversa. Os dois têm que andarem juntos para que seus filhos sigam bons exemplos, para que seus filhos sejam agraciados pelas bênçãos do nosso Deus
e pela a sabedoria que Deus vai colocar na mente deles, para que eles entendam que o bom para eles é o que você, pai, você, mãe, está proporcionando ali na terra, aqui na terra. Porque um pai e uma mãe não dá um mau conselho para seu filho em circunstâncias nenhuma deste mundo. Vem em seguida, meus irmãos, o impacto intergeracional, que são as escolhas de uma pessoa. As escolhas de uma pessoa apenas afetam sua família a longo prazo, criando uma base de confiança que beneficia os filhos depois dele. Ou seja, as escolhas de uma pessoa apenas afetam suas famílias a longo prazo, criando uma base de confiança que beneficia os filhos depois dele. Ou seja, você educou seus filhos hoje, não se sabe quanto tempo eles vão passar com você. De repente, você vem a fazer a sua viagem celestial, a sua viagem, Deus te recolhe, vamos dizer assim, antes deles. Mas você deixou o ensinamento. Este ensinamento ele pode ser usado lá na frente, a um prazo mais longo, porque pode ser que ele demore a querer constituir a sua família também, mas ele com certeza vai ficar lembrando do que você ensinou a ele, do que aprendeu com você, e vai sempre colocar isto em prática e vai guardar isto com eles. E quando ele constituir família, ele vai fazer o repasse para os filhos dele. Vai fazer o repasse de como é que funciona a boa conduta, a boa convivência. E se assim for, vai de geração em geração e seus descendentes terão sempre um nome preservado, um nome abençoado perante a sociedade. Este ensinamento, meus irmãos, ensina que o maior bem que alguém pode deixar para seus descendentes é um bom caráter, uma conduta exemplar. A maior herança que um pai pode deixar para o filho. Não é dinheiro, não é apartamento, não é carro, não é bens materiais, não é nada. É um bom caráter e uma conduta exemplar. É a maior herança que você pode herdar do seu pai ou da sua mãe, porque isto vai influenciar muito na tua vida. Isto vai te servir muito. Você não tem noção do quanto que você vai precisar disso na tua vida cotidiana. Bom caráter, principalmente. Uma pessoa de bom caráter e de uma conduta exemplar. Você vai ser bem visto, você vai ser bem recebido em todos os lugares aonde você chegar, porque você tem caráter, tem educação, é uma pessoa de integridade, enfim, você vai ser uma pessoa bem vista pela sociedade, porque é ruim uma pessoa não ter uma boa visão social. É horrível, é terrível. Ir passando e lá vai, não vale nada. Pelo amor de Deus, não queira isso para a sua vida. Siga o exemplo de seus pais. Siga o conselho da sua mãe. A Bíblia fala sobre isso. Não abandone o conselho do teu pai e nem da tua mãe. Se não me engano, é Provérbios também. Depois eu vou localizar e em uma outra conversa nós conversaremos sobre este assunto. Então, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nos dias de hoje, nos abençoe e nos proteja e nos dê livramento. Que a paz do Senhor esteja com vocês, com nós.
todos os dias. Amém. E graças a Deus. E até um outro vídeo, se Deus quiser.